Pois é, vamos começar aí com o quê? A bola tá para vocês. O que que vocês sugerem aí pra gente começar? Bob, Jânio, Sérgio. E o Danilo tem uma montagenzinha no ponto aí, Danilo, com o Pato Donald e duas manchetinhas. Ó, esse é o paralelo Pato Donald. E essas duas chamadas, duas manchetes, estavam hoje, a partir de um pouco antes das 9 na capa da Folha de São Paulo. E o que que a notícia principal na capa, não era a principal, porque tem a coisa do Lula, que fez um novo procedimento, está bem, etc, etc, tudo isso, né? Lula fez o procedimento, está bem, deve sair no começo da semana, pá, isso a gente vai ter que acompanhar. Mas era. Lula fez o procedimento, está bem, pesquisa Genial Quest saiu hoje. A chamada na capa, a hora que eu vi, até quando o programa começou, a chamada era o seguinte: inelegível, não há nenhuma novidade. Bolsonaro tem rejeição de 57%. O número aumentou a novidade, mas qual era a notícia? Isso já na segunda parte da capa do UOL, mas ao menos quando você clica nessa notícia e entra, lá no pé é que está a notícia. A notícia é a seguinte: em 2026, porque isso é uma pesquisa, Lula e Haddad venceriam todos os adversários. E isso não estava na capa. Não estava na capa do G1 também, e estava no Estadão, tinha duas linhas finas até no alto, o resto não tinha. E essa era a notícia. Essa era a notícia. Essa notícia, quem precisa aprender a ler o Pato Donald vai ver por que não está lá. E quais eram os placares de 2026? Lula 51, Bolsonaro 35. Lula 52, Tarcísio de Freitas 26. Lula 52, Pablo Marçal 27. Lula 54, Caiado 20. E não só Lula, Haddad 42, Bolsonaro 35. Haddad 44, Tarcísio 25, Haddad 42, Marçal 28 e Haddad 45, Caiado 19. Isso não estava nas manchetes a manhã toda. Só que isso influencia em muita coisa no noticiário, no giro no digital. Por Desligou. exemplo, até agora, quando estava começando o programa, no tweet, essa notícia dentro do caderno política, porque não estava nem no pacote principal, estava em 20º lugar. Por quê? Porque como não está bombando, como eles dizem, não tem audiência, não tá, num tal lugar, não terá em outros. E é assim que funciona. Há uma semana foi feita uma pesquisa que ficou estrondando nas manchetes. 90% do mercado reprova Lula. Isso foi um carnaval. 90% de 105 pessoas no mercado, gente do corretor, etc, etc, que foi ouvida sobre aquilo. Então, isso tem uma repercussão extraordinária. E uma semana depois, a mesma pesquisa, só que uma pesquisa nova, com essa notícia, não está nas capas nem a manchete. O Danilo, aí a gente está falando do mercado, né? Essa que eu chamo de uma entidade una e invisível, chamada o Mercado. Vamos ver nas semanas anteriores uma atuação de o Mercado dentro de um desses lugares onde eles frequentam e estão. O Danilo tem esse vídeo aí no ponto, por favor, Danilo. 17 milhões! Não tem dia 18 de férias, mas 2 milhões de férias! Ué, 2 milhões! Ué, 2 milhões! Saíram 3 reais e eu bati 1 milhão! 60 milha que a gente fez! Ficou marcado na história! E o G4 não deu de igual! O maior é o gol desse ano! Tá? É isso aí. E aí, há poucos dias tem um Essa outro comemoração, Bob, desculpe, já que não teve som, a comemoração, o mercado na comemorando o G4, quê? gente dizendo que bati 7 milhões, porra, bati 1 milhão, era festejando que bateram metas de venda no mercado. Papéis.
papéis, todo mundo festejando, todo mundo com as suas roupas pretas, etc, etc, festejando lá. Tocando buzina, pulando, carnaval. Igual o filme, O Lobo de É Wall isso, Street. o Lobo de Wall Street, aí estavam chamando, obviamente, os memes virou os O Lobo da coiotes, Faria Lima. virou os coiotes Faria É. Limers, a ovelha Faria Limer, tá nos memes, né? E nessa semana também rodou um vídeo que eu mostrei até no canal na terça-feira no programa, do André Esteves, do BTG Pactual, um dos donos, dizendo: nós vendemos a Copel energética lá do Paraná, a Sabesp, a Eletrobras, e não teve um cartazinho com cartolina na porta protestando. O que ele não diz é que o BTG, XP e outras compraram literalmente boa parte de todo o noticiário de política, de economia e finanças no Brasil. Na reportagem da Piauí há um ano ensinava: o noticiário de economia sob controle da Faria Lima. 79% das consultas sobre economia e finanças são feitas em mídias que pertencem a bancos, ao setor financeiro, BTG, XP e companhia. Sem contar o já tradicional posição dos jornalões, revistas, emissoras, etc, etc. E para a gente entender isso um pouquinho melhor, tem um site chamado Inteligência Financeira, onde escrevem colunistas, articulistas de grandes bancos, de universidades, etc, sobre o mercado financeiro. E o mercado acompanha. Notícia: a Bolsa de Valores sobe e o dólar cai nesta terça-feira por volta das 15h50. A cirurgia do presidente Lula às pressas por conta de uma hemorragia craniana. Os analistas apontam relação entre o incidente com Lula e o comportamento dos ativos. Explica. Aí tem uma parte que é especialmente chocante. Diz o seguinte: a Quest apontou que outro evento que envolveu a vida do presidente nos últimos dias não causou impacto no mercado financeiro. E pergunto eu, o que não causou impacto? Vem a explicação, aspas: o suposto plano para assassinar Lula não faz diferença, está entre aspas, no que diz respeito à candidatura do presidente em 2026 para 76% dos entrevistados de O Mercado nessa entrevista. Quer dizer, um planinho para matar o presidente da República. Ontem, por exemplo, com a segunda intervenção ali anunciada, o dólar desabou, a bolsa subiu. E é isso que o tempo todo é pontificado nas manchetes, como se essas pessoas fossem os donos, e na verdade acabam sendo, dos rumos do país, o mercado. É isso. Ontem subiu tudo, caiu tudo, porque o Lula operou. Pode ser que não. Ficaram ali festejando. E aí, Então, Jânio, o que é que você fala pra gente hoje, amigo? Jânio, o que é que você conversa com a gente hoje? Olha, a propósito do primeiro assunto que o Bob levantou, da notícia escondida pela Folha, primeiro é preciso, ou nem seria talvez preciso dizer, que não surpreende absolutamente que isso aconteça na Folha atual. No caso era no UOL, né? O quê? No caso era no UOL. No UOL. UOL e Folha se confundem no caixa financeiro, na primeira página, nos propósitos, são a mesma coisa, tem o mesmo dono e é explicável que sejam gêmeos, mas não surpreende, em primeiro lugar, e depois é preciso a gente não esquecer também que a corporação financeira tem na grande mídia brasileira, nessa mídia convencional, que já não é grande mais há muito tempo, só guardou o nome ou o apelido, tem ali o seu veículo de dominação da opinião pública para fins de pressão aos governos e de condução de resultados eleitorais que às vezes fracassam, mas frequentemente são vitoriosos pela massa de dinheiro que esse segmento financeiro pode pôr e põe nas eleições. A mídia convencional, a que se chamava de grande mídia, na verdade com o sistema financeiro,
com os dominadores do sistema financeiro, é parte de um partido político que não se apresenta como tal, que é esse mesmo partido que alguns chamam de Faria Lima, em alusão à massa de empresas do setor financeiro situadas, localizadas na rua Faria Lima, em São Paulo. É uma tentativa, como sempre, é uma tentativa paulistana de imitar Wall Street. E esse partido indeclarado é a força dominante no Congresso brasileiro, em associação com o agro. Então, não surpreende que seja tão difícil aprovar no Congresso algum projeto, alguma reforma, alguma medida de fundo social, de fundo corretivo do próprio sistema financeiro, porque essa força política não tem quem a contraste aqui no Brasil. Ela é dominante desde muito tempo, para não dizer desde sempre, e não há nenhum esforço de enfrentamento dessa força. O que pode fazer um governo que queira perfurar os interesses dessa força e obter a aprovação de alguma coisa importante para o país e para a sociedade como todo? É negociar, mas negociar contra falta de boa-fé, contra falta de seriedade, contra interesses tão poderosos, dá nisso que acontece com o governo Lula. É negociar o tempo todo, negociar, 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 e quando as coisas são aprovadas, já estão de tal maneira desgastadas ou desfiguradas que não são mais o que era a ideia inicial, o que era o propósito do governo. O que o Bob descreveu é essa força em ação, um momento da ação dessa força política dominante no Brasil e contra a qual até agora nada foi feito. Elas perderam, essa força, ela perdeu o governo, mas não perdeu o poder, porque ela, como força, continua se impondo, exigindo que o Haddad, que o ministro tal, que o fulano de tal, que o Lula e tal, ajam de determinadas maneiras. E, no final das contas, não é o governo que vence, não é a intenção que contraria esse poder sai vencedor. É esse poder extraoficial que vence porque é força econômica, financeira. Depois que o Sérgio falar, eu queria agregar algumas considerações factuais. Eu essa semana fiquei vendo nos últimos dias um chorrilho de mensagens, de postagens das chamadas dos torcedores do Milei. Vocês têm notado isso? Uma campanha de jogar o Milei contra a Argentina, contra o Brasil, Milei contra Lula. Eu fiquei impressionado com isso. E Eu aí, catei o perfil tipo, eu catei assim o perfil tipo de um cruzado mileísta, que é que se diz um cristão casado, pai, empreendedor, desenvolvedor web, ou seja, desenvolvedor na internet, e Harley Rowe. Eu falei assim, meu Deus, que tipo pesquisou o que quer dizer Harley Rowe. Você sabe o que quer dizer Harley Rowe, não? Harley mais Rowe lá. é uma festa de motoqueiro em cidades de Santa Da Harley Catarina. Davidson. É de Harley Davidson, daí vem a palavra Harley. E cheio de mensagens, platitudes motivacionais, do tipo: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. É uma loucura isso, os caras Não. fazendo campanha para o Milei. Santa Catarina, Não é à toa que era o estado com o maior partido nazista fora da Alemanha durante a guerra, né? não, é onde temos em Blumenau, Balneário Camboriú, aliás, Papai Noel É Camboriú, verde e Blumenau, amarelo. onde tudo é azul. Não, Papai Canezal Noel em verde e Blumenau. amarelo
É. Papai Noel verde e amarelo e o shopping Miramar, ou Beira-Mar, em Florianópolis. Beira-Mar, Beira-Mar Shopping, O Floripa. Papai Noel é branco e dourado, para O não ter. Danilo, não, o Danilo tem uma foto aí com ele. Aí, ó. A que ponto chegou o anticomunismo, o medo do comunismo, né? E tem um detalhe: o shopping ameaça processar quem chamar a atenção que o bom velhinho não veste vermelho. Isso é o seguinte, aqui em São Paulo, por exemplo, também o BTG Pactual praticamente não tem na nossa Quinta Avenida, que é Oscar Freire, não tem quase que iluminação pública nenhuma. O que tem é o BTG Pactual, que botou umas árvores de metal com uns medalhões no lugar das bolas, escrito BTG Pactual, BTG Pactual. E fui informado que a privatizada Ibirapuera tem uma árvore roxa, por causa que é do Nubank. Então a coisa está nesse. O Papai Noel está sendo literalmente privatizado. Mas eu queria falar duas coisas. A primeira é que, em relação ao que o Jânio falou, isso o Lula, pouco antes do seu incidente vascular cerebral, ele estava já praticamente anunciando a troca na comunicação com o Sidônio Palmeira, que foi quem comandou o marketing na campanha eleitoral, entrando no jogo. Ele já tem conversado muito, tem trabalhado muito, mas episodicamente, né, pelo que sei. E me parece que, por tudo que se viu e se sabia, ele está para entrar no governo nessa delicada área da comunicação que, evidentemente, não estava funcionando e não está funcionando. Inclusive, porque aos dados agora que se contrapõem, Jânio, apesar do todo, de tudo, olha os dados e o que é vendido em relação a Milei, como o Sérgio disse, e quais são os dados. O desemprego caiu para a menor taxa desde que a medida, 6,2% no último trimestre. Na era Bolsonaro, militares e Paulo Guedes e Piranga, chegou o desemprego a 14%, depois 12, 11, 14%. O PIB deste ano vai fechar em 3,5%, que é um dos maiores do mundo, junto com a China e, se não me engano, México. Bolsonaro gastou 65,8 bilhões das reservas internacionais do Brasil, que até 2015 eram de 368 bilhões de dólares. Hoje voltaram àquele patamar e cresceram. São 372 bilhões de dólares. Até aqui, houve a recomposição do salário mínimo. Hoje é 1.412, com reajuste de 7,7%. No governo Bolsonaro não houve recomposição salarial alguma. A oposição no Congresso, que o Jânio citou agora há pouco, exige agora duas coisas: a liberação de mais 7,2 bilhões para emendas e corte nos gastos. Leia-se. Não no meio trilhão de isenção e benefícios fiscais para empresariado, igrejas e o escambau, e militares, etc. E eles estão possessos por quê? Por causa da proposta de imposto de renda não ser pago por quem ganha até, na verdade, 7.500 reais em alguns casos, a partir de 5.000 até 7.500, que seria compensado com o quê? Com quem ganha mais de 1.200.000 por ano, pagando a taxa progressiva a partir de 10%. Essa é a fúria dos caras. O que eles querem, não é que eles não querem, eles querem ganhar mais e querem que os outros não tenham benefício algum. Resumindo, é isso, é inacreditável. Mas eu acho que, de alguma forma, a população percebe, porque a última pesquisa também da Quest deu que ontem o Datafolha deu 75% das pessoas apoiam o pacote fiscal do Lula e Haddad. E, por fim, lembrando, onde estava o mercado quando Bolsonaro e Paulo Guedes estouraram o tão celebrado teto em 795 bilhões em 4 anos? Onde é que estava o mercado? Cadê o faniquito dos caras? Então as pessoas precisam ouvir que essa entidade ou o mercado é um punhado de gente que faz dinheiro pra caramba e que quer que se lasque o resto. E que os jornais e emissoras ecoam porque são parte do jogo. Ou porque já foram comprados, no caso dos 79% dos consultados em meio digital, Revista Exame, Infomoney, Bloomberg, é tudo deles. Ou porque os interesses são co-irmãos em relação aos donos das chamadas grandes mídias. Esse é o jogo. Essa medida do imposto de renda
Se tiver a compensação, claro, sem a compensação fica um buraco, mas tendo a compensação, beneficia 36 milhões de pessoas. E quantos pagariam? 100 mil pessoas em 216 milhões de pessoas pagariam. Por quê? Porque ganham mais de 1 milhão e 200 por ano. É isso. Então, os dados explicam, os números explicam e mostram a contradição entre esse pânico que eles estabelecem o tempo todo e os dados factuais. Não é o melhor dos mundos, mas é evidente que os dados factuais são infinitamente melhores do que eram. Então fica uma coisa esquizofrênica, na verdade, né? Entre os noticiários, a reação de o mercado e os dados factuais tem uma distância enorme. Por isso, ecoando o que o Jânio diz, que estão dizendo, quando tem uma notícia sobre essa na eleição de 2026, está lá no pé escondida. Não é a manchete como deveria, obviamente, ser. Você imagine se a Michelle estivesse em primeiro lugar, ou o Caiado, ou não sei o quê. Qual seria a manchete? Como é possível se dizer que o governo Lula é impopular, isso, aquilo, tal? Você faz um instituto sério, pelo menos é esse o conceito que tem até agora, e que mostra, em resumo, que Lula seria imbatível se a eleição fosse hoje com qualquer candidato de qualquer orientação, de qualquer partido. E também Haddad. E também também Haddad. Haddad. Sim. A informação tem que ser imposta. Mentiu, escondeu, denuncia a mentira e o escondimento. E impõe a informação correta. Isso tem que ser tratado como fake news precisa ser tratado. Fora daí, não há solução. Foi o sistema adotado com muita inteligência e sem dizer que estava fazendo isso, por um jornalista extraordinário, um dos maiores jornalistas que esse país teve, chamado Carlos Castelo Branco, quando foi secretário de comunicação, secretário de imprensa, como se chamava na época, do Jânio Quadros. Todos os dias, o Castelo, que nós chamávamos de Castelinho, todos os dias, a uma hora determinada, os repórteres da sala de imprensa e quem mais, que jornalistas mais estivessem por lá, pelo Palácio, eram reunidos e o Castelo dava as informações recentes e a contestação por si mesma desmoralizante das informações inverdadeiras e a atribuição de importância àquelas notícias que deveriam ter sido dadas de acordo com a sua importância e foram escamoteadas, foram escondidas, foram dissolvidas ou nem publicadas. Olha, isso foi levando forçosamente a uma correção do comportamento, contrariado na hora de editar, porque edição é que é a chave da transformação de jornalismo em política e em negócio. Eles tentavam, os editores da época tentavam, principalmente os chefes de redação da época, tentavam compensar a ação do Castelo, pacífica a ação, aliás, em seu próprio jogo. Mas quebraram a cara sempre. No que falsificaram, foram obrigados à retificação, porque ficava vergonhoso, ficava comprometedor do ponto de vista da política empresarial manter a mentira. Não dava para fazer isso. Não dava para manter as coisas escondidas, como se o jornal fosse caverna. Mudou o comportamento em grande parte. Se o governo não acabasse, ia mudar em grande parte esse comportamento tradicional da imprensa brasileira e, desde as últimas décadas, dominante quase absolutamente nos meios convencionais de jornalismo, do que é chamado de jornalismo. Eu acho que esse é um problema que o governo tem que enfrentar com mais lucidez do que teve até agora. Aliás, no caso, não teve nenhuma. Não é.
culpa de fulano ou de Beltrano, não é o que o Paulo Pimenta fracassou, não fracassou, não é isso, ele não é dessa área, a dele é outra. O negócio dele é Câmara de Deputados, é por aí, ele não tem nada a ver com comunicação, com jornalismo, com imprensa e tal, nem com publicidade. Não adianta pôr para um publicitário para fazer anúncios. O governo gasta uma fábula, as agências que têm o privilégio de trabalhar para a presidência ganham outra fábula e o problema continua exatamente o mesmo, porque a solução não é meramente comercial, não é uma questão de anúncio. E enquanto estamos falando, Jânio, o UOL mudou a manchete, não principal que ainda Lula, mas mudou na capa. E olha a manchete agora, isso a partir do meio-dia e pouco, depois nós estamos falando aqui. Genial Quest. Lula vence todos os adversários em 2026. Haddad é o favorito para substituí-lo. Está aqui, ó. Viu? Estavam vendo você, Bob. Não sei se estavam vendo, não sei se estavam vendo. Alguém lá dentro falou, gente, ainda que tenha entrado, se por acaso entrou às 7 da manhã, no horário nobre da manhã, não estavam. Não estavam essas Coisa, manchetes. peraí, Bob. Essa Ah. mesma notícia diz 52% acham que Que Lula não Lula deveria- não deve tentar a reeleição. Isso, que deve. É porque acham que se fosse o caso, o Haddad substituí-lo. Não, mas aí, rapaz, é uma ideia de transformar ele em Joe Biden, ou não? É isso. É isso. Mas só que, ao mesmo tempo, a pesquisa diz o seguinte: venceria com a folga maior ainda hoje, claro. Eu estou querendo falar da palavra do ano. Essa é uma instituição absolutamente inconsequente, mas é engraçado, porque todo ano os grandes dicionários escolhem a palavra do ano. Eu tinha até pedido a vocês que cada um lembrasse a sua palavra do ano. O Bob disse que era moderado, né? Eu pensei que você fosse dizer mercado. Porque isso deriva de quê? Das palavras mais usadas, mais ouvidas, mais escritas, né? E cada lugar, cada fonte tem uma. Se você ficar olhando a Globo News, por exemplo, o tempo todo tem resiliência e interessante. Você tem nos sites americanos, qualquer coisa que tenha referência a show business e tal, é icônico. O tempo todo essa palavra. A palavra que eu escolheria moderado, pelo que ela tem, pelo que ela esconde. Tem um pouco a ver com a percepção dos franceses, né? Moderado foi usado o tempo todo, tem sido usado ao longo do ano para definir Tarcísio de Freitas. O governador. Governador, capitão Tarcísio de Freitas. Só que o choque disso com a realidade mostra na mesma pesquisa Quest hoje que ele tem um problema com a questão da violência. Não, você acabou descrevendo a minha palavra, a razão da minha escolha esse ano. Barbárie a sua e moderada a minha. Eu realmente não tenho nenhuma palavra que seja do ano, mas tem uma expressão que me... A questão da saúde misturado com beleza está se transformando num dos crimes que se comete e as pessoas entram, gastam dinheiro, consomem a vida, morrem. E, ultimamente eu recebi o vídeo de uma enfermeira mostrando orgulhosa que ela acabou de fazer uma residência. Eu digo, legal, ela fez residência. De que foi harmonização do glúteo. Ou seja, ela fez uma residência, não diz quanto tempo, nem nada, para harmonizar a bunda. Então, para mim, a palavra que, aliás, é a palavra que sonoramente mais me agrada na língua portuguesa é você, bunda. A minha é o Drummond. Bunda. Então, minha palavra seria bunda agora harmonizada. Aí também, rapaz, o negócio está chegando num nível que fica difícil da gente engolir, não? Agora, vocês viram, devem ter visto que houve várias prisões aqui na Bahia de pessoas ligadas à política, ligadas à União Brasil,
Assemineto, Elmar Nascimento. Não é? Essa é uma coisa que certamente terá repercussões. Foram prisões daquela, não é prisão provisória, aquela que 30 dias prorrogáveis. De pessoas conhecidas, inclusive um deles eu conheço bem, um empresário, é muito ligado a Assemineto, e o outro são parentes, um é um sobrinho de Elmar Nascimento, relativos, inclusive, a desvio de verbas de emendas para a cidade de Campo Formoso, que na eleição passada, o irmão de Elmar Nascimento, que já era prefeito, foi reeleito. Overclean cumpriu 17 mandatos de prisão roubalheira de 1,4 bilhão no Denox. Obras de pavimentação do Denox. E na Bahia foram investigados pela PF, financiadas com emendas indicadas pelo ex-deputado federal do PP, Cacá Leão. O orçamento secreto, esse que o ministro Flávio Dino, ao investigá-lo, se deparou e denunciou ou informou o seguinte número: entre 2019 e 2024, todas as emendas, espécies de emendas parlamentares, foram torrados 186,4 bilhões de reais. 186,4 bilhões de reais. Essa é a queda de braço a que o Jânio se referiu, que o Congresso, no momento, está tratando, inclusive a dor de cabeça do Lula, que na segunda-feira, quando foi conversar com Pacheco e Lira, já estava com essa... era esse o assunto. Não anda o pacote fiscal se não liberarem as emendas. Por quê? Porque o ministro Dino, com apoio do Supremo, impôs a necessidade de transparência, quem vai receber, para onde, quem está mandando, quem está recebendo e para quê e como está sendo gasto. E é isso que eles não querem. Quer dizer, é na cara dura. Gastaram 186 bilhões, que você não sabe grande parte como foi gasto, e reagem quando o Supremo determina que tem que haver transparência sobre o gasto de bilhões. Aliás, olha aqui, vamos prestar mais atenção no que o Supremo, por mais que se identifiquem nele, como fazem muitos críticos, deficiências enormes, defeitos enormes, etc., nós não vamos deixar de reconhecer que o Supremo tem feito, por intermédio de uns 3 ou 4 ministros, um trabalho que quase compensaria que o Congresso tem sentido contrário. Olha, essa providência das emendas, por exemplo, do ministro Flávio Dino, é absolutamente essencial. Tá Agora, eu certo. queria dar uma boa notícia também, que não é uma boa notícia, mas é uma boa sacanagem com a extrema-direita, é que ela não conseguiu, apesar dos esforços ingentes, boicotar o filme Ainda Estou Aqui. Vocês acompanharam a campanha Sim. lá? Como tá? Não, e o filme está com sucesso assim de que nem comédia da Globo Filmes consegue. Teve 2 milhões e 500 mil ingressos vendidos aqui no Brasil. Uma loucura. Eu acho isso formidável e talvez tenha sido a melhor notícia da semana, junto com a impossibilidade do Caiado não concorrer à presidência. Mas isso ainda foi uma decisão liminar aqui no Brasil, a gente conhece. Agora, a Netflix, rapaz, lançou ontem a série 100 Anos de Solidão. Começou ontem no Netflix. Pois é. Você chegou a ver ontem? Não, eu não vi. Eu vi um trecho ontem, eu vi o primeiro capítulo. Olha, é uma boa... eu gostei do que vi, eu gostei pouco. Eu só vi o trailer até agora. Ó, já que vocês estão falando nisso, vi um filme ontem extraordinário, pesado pra caramba, mas um baita filme chamado Malu, filme brasileiro. Tá todo mundo elogiando, eu ainda não vi. Extraordinária atuação de Yara de Novaes, Carol Duarte, Juliana Carneiro da Cunha, Mariana, todos. A direção, agora eu perdi aqui de quem é a direção, mas alguém me salvará daqui a pouco.
tá? Mas é um filme extraordinário. Em São Paulo está na Sala Augusta, não sei se no resto do país onde está. A direção é de Pedro Freire. Mas é um filme muito bom. Pesado pra caramba, mas muito bom. Recomendo. E já que estamos Mas falando a nisso, quantos chegou Eu Estou Aqui, ô Sérgio? Do ponto de 2 vista. milhões e 500 mil Hã? espectadores já. já que estamos falando nisso, eu assisti num streaming português chamado Filmin, um documentário fantástico, chama-se A Marcha sobre Roma. A de história Mussolini. de Mussolini, as mentiras, o que foi na realidade, os efeitos até hoje, não somente na Itália, como na Alemanha, no Brasil, o renascimento do fascismo, nazismo. Marcha sobre Roma. Infelizmente acabou o nosso tempo, eu quero pedir 1000 desculpas aos nossos ouvintes e a vocês. A próximo encontro nosso será, se tudo estiver certo, no Rio de Janeiro, com todos os 4 presentes, para fazermos o nosso programa. Muito obrigado, um abraço, Jânio, Sérgio, Bob.